Olá, seja muito bem-vindo em mais uma noite aqui de formação, né, do Instituto Salve Maria. Quero agradecer a você que está conosco, que tem nos acompanhado aqui, né, nesse ciclo de formações, em que a gente tem passado por diversas áreas, né, da doutrina católica. Quero que você seja muito bem-vindo. Não se esqueça de compartilhar essa transmissão, de curtir essa transmissão. Hoje a formação vai ser conduzida pela nossa querida Maria Inês e ela vai falar sobre a cura com Maria, né? Como que Nossa Senhora pode nos ajudar nesse processo de cura, nesse procedimento de reconhecer a nossa própria alma e como ela pode, a partir de então, nos ajudar, né, reconhecendo Jesus como nosso Salvador. Então, seja muito bem-vindo. E Maria Inês, muito obrigado por estar conosco, né, nessa formação. E vamos lá. Como que Nossa Senhora vai nos ajudar nesse processo de cura? Boa noite a todos, boa noite, Pedro, paz, alegria. É uma grande bênção a gente poder estar aqui junto, para refletir sobre a boa notícia. Nós estamos precisando, né, de boas notícias. E Jesus, ele nos trouxe essa boa notícia. E a espiritualidade, o estudo da espiritualidade, que é o que nós estamos nos propondo, né, nesses dias que vamos fazer de reflexão, nos trazem, assim, muita riqueza, muita luz, né, muita cura, muita libertação. Até assim, eu estava conversando com um jovem essa semana, e nos veio uma imagem, que aliás é uma imagem muito usada pela linguagem bíblica, que é do homem sedento. Até no Salmo 63, o salmista ele fala assim: minha alma tem sede de ti, minha carne te deseja com ardor, como terra árida, esgotada sem água. Então, o salmista, assim, ele descreve muito essa realidade humana nossa. Quantas vezes nós também nos sentimos esgotados, cansados, depressivos, né? Essa terra árida, ansiosos, muitas vezes com vazio existencial. Então, como isso nos é um grande desafio. Agora, nós sabemos por experiência que quando, mesmo você estando assim, com esses desafios, se você vai num encontro, num retiro, você sai assim transformado, né? Ou mesmo quando você assiste uma boa palestra, ou quando você participa da missa com fé, né? Recebe a Eucaristia. Então, a gente vai vendo essa água viva que vai irrigando, transformando o nosso interior. Só que, sabe, Pedro, o que Deus pretende vai muito além disso, porque Ele não quer nos dar um alívio, digamos assim, nos oferecer momentaneamente o seu amor, essa água viva. Ele quer muito mais, né? Ele quer que a gente possa permanecer com Ele, nele, mergulhado nesse amor, numa vida, digamos assim, intratrinitária, não é? Que a teologia fala. Então, não é só receber um pouco d'água e voltar a ter sede, mas é saber como percorrer o caminho para encontrar a nascente dessa água. Então, por isso que Jesus ele fala para a samaritana em João 4, que vai tornar-se em nós uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Então, é desse caminho, desse itinerário espiritual para você achar essa fonte que a espiritualidade trata, né? Esse caminho com Maria, que é o nosso tema, né? Percorrendo o caminho de cura com Maria. E as escrituras sagradas, a sabedoria, não é? Dada aos nossos santos,
tantos doutores da igreja que vão tratar exatamente desse assunto, de tão importante que é, né, que é o nosso itinerário espiritual, a razão maior até da gente estar aqui nessa vida, não é? Da gente conseguir alcançar essa união com Deus. Isso é um processo, é um caminho de cura, de libertação, de salvação, né? Um caminho que nos leva à fonte da água viva, um oásis, que é o próprio Jesus, né? E faz mais de 30 anos que nós atendemos as pessoas e nós somos, assim, testemunhas do quanto, à medida em que nós vamos percorrendo esse caminho, nos libertando, nos aproximando dessa proposta do Senhor, a gente, de fato, né, vai tendo uma transformação e a nossa vida vai sendo potencializada, divinizada, e a gente já vai, começa a saborear aí os sabores do céu. Então, e eu acho muito interessante a gente observar que no Evangelho de João, que é muito místico, bem no centro do Evangelho, ele vai dizer: eu vim para que todos tenham vida, e vida em plenitude. Então, Deus não quer menos que isso para nós, né? E nós também não podemos querer menos do que isso, de encontrar de fato essa vida plena que o Pai sonhou. Agora, não tem a menor dúvida que a grande mestra, mãe e mestra desse caminho é a Virgem Maria, né? A mãe de Jesus e nossa mãe, né? Então, por isso que a gente até tem esse tema, a cura no caminho com Maria. Eu acho muito lindo que no documento da Igreja, da Lumen Gentium, capítulo 8º, que é só sobre Nossa Senhora, no número 65, fala assim, olha: enquanto na Beatíssima Virgem a Igreja já atingiu a perfeição, pela qual existe sem mácula e sem ruga, quer dizer, em Maria, nós já atingimos a perfeição, né? A humanidade. Agora, os cristãos ainda se esforçam para crescer na santidade, vencendo o pecado. E finaliza assim, olha: por isso elevam seus olhos a Maria, que refulge para toda a comunidade dos eleitos como exemplo de virtude. Então, isso aqui é muito importante. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela vai ressaltar isso. Ela diz: como eu te amo, Maria, porque eu te amo, Maria, porque eu vejo que eu posso seguir seus passos. Então, mesmo ela sendo imaculada, singular, mas ela é totalmente humana. Esse é um grande diferencial. E quando a gente olha para ela, a gente pode ver qual é o sonho de Deus para toda a humanidade. Qual é o sonho de Deus para mim e para você que está nos assistindo. Então, por isso Nossa Senhora diz: o Senhor fez em mim maravilhas. E como mãe, ela vem dizer: e Ele quer fazer maravilhas em você, na tua vida, né? Sabe, eu acho assim que hoje em dia as pessoas têm se acostumado um pouco com uma visão negativa da vida, né? Às vezes até de Deus. E nós não podemos nos esquecer que Deus nos quer felizes. Qualquer estudo que você vai ver do ser humano sempre vai dizer que o ser humano anseia pela felicidade. O ser humano, ele busca a felicidade. Agora, esse anseio é o próprio Deus que colocou em nós, porque ele é o primeiro a nos querer felizes, porque nos ama. E o Papa Francisco, nessa exortação apostólica da Evangelho Gaudium, ele já abre, gente, isso é muito importante, né? Ele já abre com algo fundamental, ele diz assim: todos os que se deixam salvar por Jesus são libertados do pecado, da tristeza, do vazio interior, do isolamento. Com Jesus Cristo, olha só o que o Papa Francisco escreve: com Jesus Cristo renasce
sem cessar a alegria. Uma alegria que independe do que acontece ao teu redor. É uma alegria que brota da fonte, que a gente dizia, né? Da nascente. E o Papa Francisco, ele vai finalizar o Evangelho Gaudium com Maria, né? Você vê, ele abre nos mostrando esse sonho de Deus e ele fecha falando de Maria, estrela da evangelização. E nessa reflexão dele, que é belíssima, ele diz assim que Jesus, na sua obra redentora, ali na cruz, ele só vai dizer tudo está consumado depois que ele nos dá Maria por mãe. Daí sim, está tudo consumado. Quando ele nos mostra, gente, olha, essa aqui que é a mãe de vocês, é a mãe de uma nova humanidade, né? Uma humanidade livre, feliz, né? Que é capaz de viver esse céu na terra, como Maria viveu, né? Então, Nossa Senhora, ela vem mesmo nos despertar, que nós somos chamados a viver desde já imersos nesse amor, né? Repletos do Espírito Santo, como ela viveu. Então, eu gostaria, assim, nesse primeiro momento, nesse primeiro encontro, que nós vamos, assim, tratar dos 4 passos, digamos assim, desse itinerário espiritual, desse processo de cura, né? E nesse primeiro momento é muito importante a gente refletir sobre a antropologia teológica. Quem é o ser humano? Então, no Catecismo da Igreja Católica, a gente vai ler assim, olha, Deus quis fazer as criaturas, gente, isso é muito profundo, participarem de seu ser, da sua sabedoria e da sua bondade. Então, Deus não nos criou para ter só um relacionamento conosco, Ele quer mais, Ele quer que a gente participe dele próprio. E São João da Cruz, que é um grande místico espanhol, doutor da igreja, não é? Reformador do Carmelo com Santa Teresa, na sua obra assim belíssima, que é o Cântico Espiritual, ele vai enfatizando, aliás, em todas as obras, ele enfatiza que o que Deus nos propõe é uma perfeita união de amor entre ele e nós. Né? Nós precisamos acolher isso, né? Atualizar essa verdade. Olha só o que ele escreve. Olha, essa adoção dos filhos de Deus, na qual podem eles verdadeiramente dizer a Deus o que o próprio Filho disse ao eterno Pai no Evangelho de João. Ele fala o que Jesus disse, né? Todas as minhas coisas são tuas, e todas as tuas coisas são minhas. Então, São João da Cruz disse que isso se realiza por essência em Jesus, porque ele é Deus, é filho de Deus, é Deus na sua natureza. Nós não. Mas nós também podemos dizer isso por participação. Daí ele vai dizer por sermos filhos adotivos. Mas essa adoção quer dizer de nos somar, né, de nos inserir nos átrios da Trindade Santa, né? São João da Cruz tem um poema belíssimo, e ele vai dizer isso, né? Que Deus, que o Pai sonha com uma esposa para o Filho, para sentar-se à mesa com eles, que somos nós. E daí vem a queda da esposa, e o Filho vem para resgatar essa esposa. Então, é algo assim que a gente nem alcança muito, porque em Apocalipse 3, também naquele texto tão conhecido que diz, eis que estou à porta e bato, quem me ouvir e abrir, eu entrarei e tal. Depois vai dizer assim, ao vitorioso eu concederei sentar-se comigo no meu trono, assim como o Pai, como eu sentei com o Pai, né?
Então, é um amor, assim, infinito, um amor eterno que quer nos elevar, nos potencializar, né? E nos dar essa vida que Maria soube viver. A gente vê nos documentos da igreja, isso insiste muito, olha, no de Puebla fala que Deus planejou e criou o mundo para que nós também participássemos dessa mesma comunidade divina de amor, né, trinitário. E daí eu queria chamar a atenção aqui que por esse plano de amor, esse sonho de Deus, ele nos fez perfeitos. Então, nessa consciência da antropologia teológica, vai dizer assim o catecismo, o domínio do mundo que Deus havia outorgado ao homem desde o início realizava-se, antes de tudo, no próprio homem como domínio de si mesmo. Olha só, o homem estava intacto e ordenado, equilibrado em todo o seu ser, né? Olha como é importante a gente ter essa consciência que Deus nos chamou à vida, nós temos essa possibilidade em nós de viver em perfeito equilíbrio interior. Então, é como nos escreve em Efésios, em Cristo, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele no amor. Então, até eu queria, assim, abrir um parênteses aqui, que a gente vai vendo, nesses 30 anos que a gente atende as pessoas, que a única força que pode curar o ser humano é o amor. Não tem outro caminho. Você falar de cura é falar de amor. O próprio São João da Cruz, ele vai dizer, o amor de Deus é a cura da alma, é a saúde da alma. E até na psicanálise, né, o Freud, que não tinha religião, né, mas por observar nos atendimentos dele, ele vai chegar à seguinte conclusão, uma frase muito famosa do Freud: quem ama não adoece emocionalmente, porque o amor nos faz sair de nós mesmos, e a doença é você ficar centrado em você mesmo, né? Então é muito lindo isso, porque quanto mais a gente vai se abrindo a esse amor, o amor vai nos ordenando interiormente, né? Se até Freud reconheceu, né? Se até Pela ele. observação. Exato, exato. Aproveitando esse gancho, eu tenho uma pergunta para fazer em relação à antropologia do ser humano. Então, quer dizer que se nós somos perfeitos, somos completos em Deus, em que momento o sofrimento ele se torna inerente ao ser humano e a felicidade também nesse sentido? Por exemplo, se a gente sabe que a gente vai sofrer, assim como Jesus sofreu, né? Mas esse sofrimento veio pelo sofrimento de Jesus, ou ele já veio como uma descendência do pecado original? Sim, é o que a Santa Igreja ensina, né, Pedro? Quer dizer, o sofrimento faz parte dessa vida, que é o que nós vamos entrar daqui a pouco, né? Essa ruptura. Agora, a mestra do sofrimento é Maria. Então, você veja assim, que Nossa Senhora enfrentou grandes desafios. E o maior deles foi ver o próprio Cristo, o próprio Filho, crucificado. Então, nós lemos na palavra que ela ficou em pé, aos pés da cruz. Mas como? Porque ela era sustentada por Deus. O Papa Bento XVI, ele vai dizer, muito interessante, que Maria aos pés da cruz, ela fazia memória do anjo Gabriel anunciando o Salvador. Então, Maria, ela não se fixava na dor, ela sentia a dor, mas o olhar dela sempre estava no amor. Então, é nesse sentido que o amor nos cura, porque, olha, quer ver um exemplo, assim, que é bem legal para a gente entender? Vamos pegar aí um time de futebol.
final de campeonato, final do segundo tempo. Os jogadores, eles dão tudo e mais um pouco, porque o objetivo deles, a meta deles é a vitória do time, não é assim? Então ele se machuca e vai meio mancando, mas vai, né? Cada um com um papel diferente no campo, tem muito a ver com a gente isso, né? Cada um com o seu dom, com o papel, mas a função de todos é muito importante para que o time vença. Então, pode estar sangrando a perna dele, ou o braço, está meio assim, mas ele está focado na vitória. Então, Maria é assim, ela é vazia de si mesma. Então, os jogadores, eles vivem isso só na hora do jogo, né? Maria, ela viveu isso na vida, porque é vazia de si. Então, o olhar dela sempre voltado para o amor de Deus. Então, mesmo na dor, ela estava ali dando tudo de si para a vitória do amor, a salvação da humanidade. Então, quando você tem esse objetivo, daí você suporta, né? A filosofia vai falar isso, né? A psicologia, quando você tem uma meta, você suporta as dores, não que seja legal, mas você não fica paralisado na dor, porque você tem uma meta maior, né? Então, que seria aí a salvação da humanidade, o amor, né? Muito lindo isso, né, Pedro? Sim, demais. Perfeito. Perfeito. Então, assim, fugindo um pouco aqui, mas eu acho que é legal a gente estar... Porque, assim, hoje a gente vê que as pessoas têm muito medo de sofrer, né? Estão muito fragilizadas, né? Então, e a gente tenta evitar o sofrimento de todas as formas. Só que o caminho aí está errado, né? São João Paulo II, ele dizia assim, a felicidade não está em não termos problemas, mas em termos forças para vencer os problemas. E essa força tem um nome, é Jesus. Então, ao invés da gente fugir do sofrimento, que faz parte da vida, né, e chega na vida de todo mundo, o sofrimento, mas a gente deveria voltar o nosso olhar para a verdade, porque a gente se esquece que nós temos um Deus que nos ama, que está conosco, né, e que é imensamente maior que todos esses problemas. Né? Por isso Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Né? E que tem tudo a ver aí com o que a gente vai pensar hoje. Né? Depois eu vou dar assim, a continuidade, mas tem tudo a ver com o assunto de hoje mesmo. Perfeito. Perfeito. Então, vamos lá. Então, quer dizer, é o que você falou, né? Deus nos criou para felicidade, tal, nos chama a vida, né? Todo dia Ele está nos chamando a essa vida, essa maravilha. Mas daí no catecismo diz assim, mas o homem preferiu a si mesmo a Deus. É o jogador de futebol que fala, não, eu prefiro tomar aqui um suquinho, não quero saber de sofrer, quero ficar aqui isolado, não quero participar, né? Não quero estar junto. Então, menosprezou a Deus, quis ser como Deus, mas sem Deus, falando catecismo. Né? É a história que nós já conhecemos, né? Mas isso nos leva a uma reflexão assim muito profunda. Por quê? Porque o ser humano, mesmo trazendo em si a fonte da vida, e nós trazemos em nós a fonte da vida, ele permitiu, né, a história de Adão, de Eva, permitiu ser tocado, ser seduzido pela soberba, pelo egoísmo. E isso é o que causa o nosso desequilíbrio. A soberba e o egoísmo nos desequilibram e nos ferem. Então, o Vaticano II fala uma frase que eu acho extraordinária, que diz assim, por isso, o homem está dividido em si mesmo. Então, veja só, no mais íntimo do nosso ser,
né? São João da Cruz vai enfatizar muito isso. No mais profundo de qualquer ser humano está a Trindade Santa. É a fonte da vida. Então, no mais profundo do nosso ser está Deus. Ou seja, no nosso verdadeiro eu, nós desejamos, todo ser humano, sem exceção, deseja amar. Porque Deus está dentro dele. Então, existe esse desejo, né? De amar, de ser plenificado, de estar unido ao eterno. O ser humano tem esse desejo, né? De se preencher do que é eterno. Mas, ao mesmo tempo, se deixa ser dominado por um mover egoísta. A gente quer as duas coisas, né? E a gente acaba entronizando aí um eu soberbo. Então, a gente quer amar, mas a gente quer agir de forma egoísta também. Então, são dois contrários, São João da Cruz vai falar, né? E enquanto a gente não for aprendendo com a graça de Deus a ir renunciando o mover egoísta, soberbo, o nosso interior fica fragmentado, desordenado. Em Gálatas 5, 25, São Paulo vai dizer assim: se vivemos pelo Espírito, que é o amor, né? Pautemos também nossa conduta. Não dá para ser esquizofrênico. Eu quero estar cheio do amor de Deus, ser feliz, ai que delícia, mas no meu dia a dia eu quero agir de forma egoísta. Não dá. São dois contrários, né? E daí São Paulo fala assim: não sejamos cobiçosos de vanglória. Então, se a gente deixar crescer e se mover, porque o problema não é a gente trazer um mover egoísta, um mover sobre. O problema é você permitir que ele te seduza, que ele tome conta da sua vida. Então, é um processo também, né? Para ir abaixando. O que importa é que eu diminua, para que Cristo cresça dentro de mim, né? E se nós, eu e Jesus juntos, que é tudo de bom, né? Então, precisa diminuir. Então, nós estamos falando aqui de uma luta interior, né? Porque, assim, eu escutei lá na Universidade da Mística da Espanha, tinha um professor que dizia assim: somente um coração livre é capaz de amar. Muito, muito lindo isso, né? Então, se a gente estiver presa em interesses pessoais, mesquinhos, a gente não consegue amar, né? Até São Paulo viveu isso, né? Então, São Paulo fala: querer o bem está ao meu alcance, não porém o praticá-lo. Com efeito, eu não faço o bem que quero e faço o mal que eu não quero. Infeliz de mim, né? Fala São Paulo. Então, isso se trata de uma questão importantíssima e nós precisamos enxergar, porque às vezes a gente acha que o nosso maior inimigo é uma pessoa, é fulano. Não, o nosso pior inimigo está dentro de nós, que é esse mover da soberba, do egoísmo, que nos deixa nessa cisão, nessa angústia. E as consequências disso são trágicas, porque não só para mim, que isso vai gerar uma angústia existencial, ansiedade, mas também a nível social e ambiental. Porque à medida em que as pessoas vão sendo conduzidas por um mover egoísta, pelo mover da soberba, você chega no quadro da desigualdade social, que é o que nós estamos vendo, né? E da degradação ambiental. Eu não vejo que eu preciso da água pura, que eu preciso. Não. Eu quero meu bem imediato, nem que vá destruindo tudo, né? Então, você veja só, né? Essa luta interior aonde chega. Agora, que é um grande problema é que nós estamos nos acostumando com essa realidade, que poderia não ser assim, e pior ainda, a gente está se acostumando com uma imagem desfigurada do ser humano. Então, o que a gente estuda? O ser humano é assim mesmo, né? O ser humano
Aí você não pode confiar mesmo, porque homem é não sei o quê, porque mulher é não sei o quê. Não, não, o ser humano não é isso. Nós estamos vendo uma imagem desfigurada do ser humano. Então, mais uma vez, a gente vê a importância da gente se aproximar de Maria, porque nela a gente vê quem é o ser humano. Veja assim, como é maravilhoso, como é profundo quando Jesus nos passa Maria por mãe. Ele está falando, ó, vocês nasceram para ser assim, né? Essa mulher linda, maravilhosa, cheia da graça, a mulher mais influente que a humanidade já viu, mais amada, mais querida, em todos os tempos, em todos os lugares, os santuários lotados. As pessoas se emocionam de olhar para Maria, nossa mãe maravilhosa, né? Você sabe que até os muçulmanos vão fazer peregrinação em Aparecida do Norte, porque no Alcorão está escrito que o mal não pôde tocar na Virgem Maria. Então, eles têm devoção à Nossa Senhora, né? O respeito à pessoa de Maria, não é? Então, isso é muito lindo. E é exatamente por isso que ela nos vem como mãe, mas também como mestra de uma humanidade livre, feliz e integrada. Então, e isso é o tema. Nós escrevemos um livrinho, né, com esse tema, que, aliás, foi publicado pela editora Santuário de Aparecida, né? Então, é a partir desse livro que também nós vamos estar usando aqui, né? Então, nós vamos usar, assim, muito dessas aulas que a gente está preparando, é em cima desse conteúdo, né? E, então, nós vamos mergulhar em algo que eu acho extraordinário, que é a gente perceber que as palavras marianas dos evangelhos, que muitas vezes a gente fala, ai, mas é tão pouco, fala tão pouquinho, né, de Maria, fala dela, mas não é à toa, é pouco por quê? Porque ela nos mostra o essencial, é uma seta, vá por aqui, filho, caminha aqui, né? Então ela não fica falando de um monte de coisa, não, é o essencial. Então, assim, eu acho maravilhoso a gente observar que cada versículo mariano tem um sentido profundo. E tem uma sequência, ela nos dá um passo a passo. É lindo, né? Porque a gente estudou assim, São João da Cruz, Santa Teresa, Santa Catarina de Sena, e você vai vendo que o itinerário espiritual que eles falam, os passos que a gente tem que percorrer para alcançar essa fonte da água viva, essa união mística com Deus, que ele já faz com a gente, né? Mas nós precisamos dar esse sim. Então, esse processo, os passos que os místicos mostram, são os mesmos passos que as palavras de Nossa Senhora no Evangelho nos falam, né? Então, é isso que nós vamos tentar aqui mergulhar, né? Não sei como é que está o tempo aí, né, Pedro? Dá para continuar? Então. Sim, vamos. E Vamos lá. também, na medida assim, do decorrer, o que eu gostaria também é de partilhando nessas reflexões casos práticos, né? Casos de pessoas que nós atendemos e vemos, que não são palavras, que não é uma teoria, que é o que transforma realmente o ser humano, né? Nós não estamos aqui falando de suposições, né? É algo que faz muitos anos que nós somos testemunhas da eficácia, do impacto dessa verdade na nossa vida. Bom, Jesus, ele fala, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Bom, então nós vamos começar aí pelo primeiro passo. São João da Cruz, ele vai chamar no cântico espiritual, de cair em la cuenta, né? Então, a primeira coisa, para a gente poder entrar nesse processo mesmo profundo de encontro com Deus, é você cair na conta de quem você é
né? De quem é Deus na tua vida e qual é o sentido da vida. Então, e você vê que quando você pega em Lucas 1, na anunciação do anjo a Maria, ele já começa, alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo. Ó, você não é pouco, não. Seja feliz, é o que a gente estava falando no começo, né? Deus, ele repete, aliás, nas escrituras, é o tempo todo, né? Exulta de alegria, alegra-te, né? Cheia de graça, o Senhor é contigo, né? Não temas, Maria, porque você encontrou graça junto de Deus. Você foi escolhida para ser mãe do Salvador. Imagina uma menina de 13, 14 anos. E Maria ouve, e o grande diferencial é que ela acredita. Ela acredita. O cardeal Raniero Cantalamessa, ele diz assim, Maria sabe que é amada por Deus. Ela tem fé, uma fé íntegra, ela não tem, imaculada, né? Não tem a fragmentação que a gente falou. Então, ela se sente amada por Deus. E o Raniero diz, e é esse amor que a impele a dar-se a Deus com todo o seu ser. Então, se você não acredita, parou aí. Porque Maria conhece a Deus. E ela sabe que Deus é amor e ele quer incluir os seus filhos no projeto dele. E Jesus, ele fala tanto disso, né? Na parábola dos dons, dos talentos, ele fala, né? Deus sonhou, Frei Gilson ficar aí cantando, né? Deixa Deus sonhar em ti. Porque cada um de nós tem uma missão, e muito importante. Não estamos à toa aqui. Mas nosso primeiro passo, a gente tem que acreditar que a nossa vida não é mais uma, né? Nós somos escolhidos, né? Cair lá conta, né, dessa dignidade. E você veja assim que interessante, porque Santa Teresa de Jesus, né, Santa Teresa d'Ávila, também doutora da Igreja, o último livro que ela escreveu com mais de 60 anos, que é o Castelo Interior Moradas, o que ela vai tratar nas primeiras moradas? Primeiro passo, essa conscientização de quem somos nós. Né? Então, ela fala assim, eu estava em oração e o Senhor me mostrou um castelo de cristal, um diamante com sol, imagine só, né? Um diamante com sol irradiando, é muita luz. Né? E ela diz, essa é a visão que o Senhor me dá da alma humana. E Jesus fala, né? Vós sois a luz do mundo. Agora, na prática, a grande maioria das pessoas que nós atendemos não tem essa consciência. E Santa Teresa ela escreve assim: não é pequena lástima e confusão por nossa culpa, não nos entendamos a nós mesmos, nem saibamos quem somos. Então, agora entra aí uma questão que é da oração. Porque o único que nos conhece e sabe da nossa missão é Deus. São Padre Pio, ele fala, eu sou um mistério para mim mesmo. Todos nós somos um mistério. Que a Trindade mora dentro de mim, dentro de você. Quer dizer, imagine o que a Trindade não é capaz de fazer através de você. Nós somos um mistério. Mas quem que vai revelar a minha missão, quem sou eu, as maravilhas que Deus quer fazer? É Ele. Eu preciso ter esses momentos de silêncio, de oração, de encontro, porque é Ele que vai revelar para nós quem é Ele mesmo, mas também quem somos nós, né? E é só essa vivência de oração, de intimidade, que vão nos dar duas coisas fundamentais, que é a nossa autoestima e nos libertar do medo. Então, eu acho assim que daria para a gente colocar aqui 4 grandes inimigos nossos para a nossa vida interior, que é o medo, a autoestima baixa, mágoa e sentimento de culpa.
Essas 4 raízes acabam com qualquer um. Nós estamos tratando, nesse primeiro momento, de 2 coisas: autoestima e medo. Autoestima, porque a nossa autoestima, ela só vai ser verdadeira e inabalável em Deus. A hora que Jesus falava, eu sei de onde vim, sei para onde eu vou. Né? Ou Santa Teresinha dizia, eu sou o que Deus pensa de mim, não o que as pessoas falam. Então, é a hora que você enxerga a ação trinitária em você, e você vê Deus agindo em você, é uma autoestima edificada sobre a rocha. Porque se o teu valor está apoiado na beleza, na inteligência, nos seguidores, é areia. Qualquer momento isso cai. Mas em Deus, daí você pode ser gordo, magro, rico, pobre, tanto faz. É uma autoestima inabalável, né? E a outra questão que eu queria, assim, também destacar aqui, é a questão do medo. Gente, esse é um dos piores inimigos da nossa vida. É tanto que na Bíblia tem 365 vezes escrito: não tenhais medo. Por quê? Para você ler todo dia, né? 365 vezes. Por quê? Porque o medo paralisa. Nós estamos falando de um caminho de cura, de libertação. O medo te deixa paralítico. Ele nos escraviza, ele nos faz esquecer de quem é Deus, e que Deus é muito maior do que qualquer desafio. Então, e você veja, né, quando me veio assim, preparando aqui Santa Faustina, que Jesus ele fala assim, olha, ela escreve, né, Jesus me diz, pinte uma imagem do que você está vendo e escreva embaixo, Jesus, eu confio em vós. Quero que esta imagem seja venerada, antes de tudo, na capela de vocês, e depois no mundo inteiro. E olha só, prometo que a alma que venerar essa imagem jamais perecerá. Por quê? Porque a hora que Jesus, eu confio em vós, e ele diz, porque eu mesma a protegerei com a minha glória. Olha que coisa bonita, né? E você veja que nesse trechinho aqui de Lucas, o anjo, o que ele fala? Não tenhas medo. Não tenhas medo. E ainda ele vai falar, para Deus nada é impossível. Então, Maria, tranquila. Eis aqui a serva do Senhor, vamos nessa, tô junto, conta comigo, faça-se em mim segundo a tua palavra. Né? Então, eu convido, assim, você que está nos assistindo, desde já pedir essa graça, da confiança, de renunciar os teus medos, as preocupações exageradas que geram ansiedade, inquietude, e que nos impede de ouvir a voz de Deus. É um barulhão. Medo faz um barulhão na nossa cabeça, né? A gente não consegue ter um encontro com Deus cheios de medo. Né? Então, por isso que a gente vê tanta essa insistência de Jesus, da Virgem Maria, porque é o primeiro passo. É a gente sendo liberto desses medos, das preocupações exageradas. Então, assim, nos nossos atendimentos, sempre, nos primeiros encontros, a gente já dá umas tarefinhas, então uma dica para você, se você está vivendo um momento assim difícil. Todo dia de manhã, lê Filipenses 4, de 4 a 9, que diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. E São Paulo estava preso quando escreveu isso. Você veja o que é você trazer a fonte dentro de você, né? Que transcende tudo. Apresentai a Deus as vossas preocupações. E quando você lê isso na palavra, gente, eu sou testemunha há mais de 30 anos, o poder, né? Quando a pessoa, ela lê na palavra, é uma palavra viva que vai curando, que vai transformando. Daí à tarde a gente passa os salmos da confiança, Salmo 22, 26, Salmo 90.
120. E à noite, nós temos assim uma relação, mas você pode fazer de mais de 30 dias com o texto de Isaías, a partir do capítulo 40, do amor de Deus. E daí põe o nome da pessoa, né? Eu me lembro de um caso de um menino, uma criança, que o avô morreu. E ele grudou na mãe, porque ele descobriu que a mãe também, né, poderia morrer. E assim, a mãe não podia nem ir no banheiro, ele batia chorando, não ia mais na escola, o menino parou de viver. Ai, ó, medo. Medo nos paralisa, né? Então, com criança é mais bonito, né? Porque a criança é mais aberta, ela acolhe, é lindo de ver, né? E nós começamos com esse trabalho de catequese, muito do que nós conversamos hoje aqui, para ela ir trabalhando com ele, quem é Deus, né? Criador de todo o universo, a gente esquece disso, né? Imenso, poderoso, que nos ama. Enfim, ela foi trabalhando com ele. Daí, naturalmente, ele foi se fortalecendo na fé, na confiança em Deus, voltou para a escola e tudo voltou ao normal. Então, assim, são N casos, né? Que às vezes é só esse primeiro passo, né, que a gente precisa entrar, que é isso, cair na conta. E, assim, para finalizar esse momento, eu gostaria, assim, de partilhar com vocês eu faço parte de um grupo, né, de uma fundação, e essa fundação a gente atende as pessoas, a gente tem grupo de estudo, de espiritualidade, mas também temos um trabalho social, porque eu acho que são os dois lados de uma mesma moeda, né, claro. E, então tem uma equipe que faz enxoval para crianças, e desde 2013 a gente começou a construir casas. E a gente chora, né? A gente chora muito lá, porque de lá para cá nós já construímos, entre construção e reforma, são 180 casas, são 180 famílias, né? É um absurdo, assim, como Deus, quando a gente volta o olhar, a gente vê esse Deus vivo. E a nossa sede, quando o Dom Gorgônio passou para nós, na Vila Piedade, todos estão convidados aí. Quando ele passou para nós, tinha uma capela mais comprometida, com cupim no telhado, e tinha uma estrutura grande, mas muito comprometida, quase que uma construção abandonada. E assim, ela está linda agora, precisa fazer muita coisa, mas as pessoas querem usar, querem fazer retiro lá, né? E cada quadradinho é um milagre, porque a gente não tinha dinheiro, éramos poucas pessoas. A gente precisava, para começar, a gente precisava de uma telha, um telhado como de ginásio de esportes, que custava na época 60 mil reais. A gente não tinha nem 2 mil, era 60 mil. E estávamos na reunião, uma semana depois de fazer o orçamento, chegou um promotor público e falou: eu estou com uma verba e eu queria algo diferente para investir essa verba, me falaram de vocês, eu vim conhecer. Chegou bem na hora da nossa reunião. E ele falou: desmarcar uma audiência agora. E daí nós levamos na nossa sede, explicamos. Mas quanto vai? Eu falei: eu quero ajudar vocês. Quanto vai ficar? Ah, 60 mil reais. E ele ficou emocionado e falou: a verba que eu tenho é de 60 mil reais. E nós choramos. E essa foi só a primeira de inúmeras histórias. É piso que chega, balcão, tudo que a gente precisa chega num dia, né? E assim, e se Deus cuida de um telhado, de um piso, de um guarda-roupa, de uma arara, as roupas que a gente ganha, imagina de nós, que Ele não é capaz de fazer, né? Por amor a cada um de nós. Por isso São Pedro fala: lançai nele as vossas preocupações, porque ele tem cuidado de vós, né? Então eu convido mesmo a você fechar os seus olhos por um momento, pelas mãos da Virgem Maria,
totalmente humana, mas toda de Deus. Acreditou no amor. Esse amor de Jesus que nos constrange, esse amor que te abraça agora. Jesus que te abraça e diz: estou com você. No mundo, à vez de ter tribulações, mas coragem, porque eu venci o mundo e você já é vencedor comigo. Mas olha para mim, deixa Jesus te abraçar, deixa Jesus te mostrar que Ele sonhou com você, que Ele quer ser parceiro seu, Ele quer agir no mundo junto com você. E por toda a eternidade, porque te ama demais. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Amém. Amém, amém. Inês, foi excelente, deu para a gente perceber nesse primeiro encontro, né? Primeiro encontro com o Frei Patrício, segundo encontro agora com você, que o sofrimento, por mais que ele seja, ele nos paralise, né? Que ele nos paralise, que ele nos deixe paralisado lá embaixo, no fundo do poço, é possível que Jesus, ele olhe para a gente, né? Ele olha para a gente e fala, meu, o que você está sofrendo aí, cara? Né? O que você está sofrendo? Eu sei que é difícil, eu sei, né? Vamos lá, vem aqui, venha comigo, vamos tomar um café, vamos relaxar um pouquinho, vamos seguir em frente. Né? A verdade é essa, né? Como em outras palavras, né? O que às vezes é constrangedor, né? É constrangedor o jeito que a gente trata. Eu digo por mim, né? Eu falo por mim mesmo. O jeito que a gente trata as situações e depois Jesus vem e fala, filho de Deus, não é assim, rapaz. Vamos, vem aqui, vamos de novo. Eu vou dar mais uma chance para você, né? Então, assim, é constrangedor, mas ao mesmo tempo nos alivia, sabendo da nossa imperfeição e que Deus, ele tem um plano mesmo, né, de amor, ele nos quer perto. Aliás, independente do plano, independente da nossa missão, do apostolado e tudo mais, a nossa principal vocação é estar em Deus, né? É estar no coração, é estar vendo aquela luz, né, como você disse, a visão de Santa Teresa d'Ávila do castelo, aliás, da nossa alma, né, que é um diamante com o sol. Não imagino como seja um diamante com o sol, né? Mas então, assim, obrigado por ter deixado isso claro para a gente. E a gente se encontra na próxima formação, na quarta semana, na quarta terça-feira de março. Muito obrigado. Eu que E, agradeço. e espero que você que nos acompanhou aqui tenha bebido dessa fonte, né, dessas informações que trazem tranquilidade à nossa alma, que trazem um senso de direção, um senso de movimentação e que, principalmente, entender que o medo, né, das dificuldades financeiras, da ansiedade, enfim, depressão, síndrome do pânico, elas, além de serem passageiras, elas não nos paralisam diante da glória de Deus, né? Isso mesmo, Pedro, eu acho, ouvindo você falar, né, me veio muito, você vê o filho pródigo, né, ele estava desfigurado, ele estava querendo comer a comida dos porcos, olha a situação dele, né? Mas qual foi o primeiro passo? No versículo 17 diz que ele caiu em si, olha, caindo em la cuenta, né? Ele caiu em si, ele entrou dentro dele e lembrou do pai. Quer dizer, é a hora que a gente entra em nós mesmos, no silêncio, na oração, daí ele lembrou quem ele era. Ele não era um porco, ele era filho do dono. Então, daí ele diz,
eu vou voltar para a casa do meu pai. Então, você veja como é importante esse primeiro passo de você cair na consciência de quem é você, da sua dignidade, para você ter o que Santa Teresa diz, determinada determinação. Ele fala, eu vou voltar para a casa do meu pai, nem que seja para ser o empregado dele, mas eu vou voltar, né? E daí ele mal decide, o pai já o avista, que é o que acontece conosco. É isso mesmo. Exatamente. E eu vi também, só aproveitando, que eu fiquei com isso na cabeça, falei, eu não vou falar, eu acho que não tem nada a ver, não tem nada a ver, mas a gente falou tanto esse verbo de transfigurar, que bate com o segundo domingo da quaresma, né? Eu vi o padre Rogério, na homilia que ele fez na Basílica, lá em Tatuí, ele falou o seguinte, Isaías disse, né, escreveu que Jesus, né, sua, na profecia, né, estaria desfigurado, que não tinha aparência humana e que não se olhava para ele, desviava-se o olhar. E no segundo domingo agora, a gente ouviu no Evangelho justamente a transfiguração, né? A visão de Jesus completo, a visão de Jesus no céu. E ele diz assim, depende de onde a gente olha, né? Se a gente quer ficar olhando para o desfigurado ou se a gente olha para o transfigurado, né? Justamente vendo essa transformação do sofrimento no objetivo, né? Como Maria. A gente não pode ficar focando no sofrimento. Claro que ele vem, claro que ele vai ser difícil, claro que vai trazer inúmeros outros problemas, mas o nosso foco, a nossa meta é Jesus transfigurado, é Jesus completo, é Jesus aquele que nos traz a verdadeira alegria. E daí não importa o sofrimento. Exatamente, porque daí você enxerga que você também está sendo transfigurado, né? Porque ali os discípulos puderam ver o divino escondido no humano, mas nós também trazemos o divino escondido no humano, que quer nos transfigurar, nos divinizar, é muito grande. Então, Maria, por excelência, de uma forma singular, mas todos os santos que chegaram à glória, a um estado de glorificação. E é esse estado de glorificação que o Senhor quer para cada um de nós. É exatamente isso. Quando a gente acredita, né, cai na conta disso, daí o sofrimento, vamos que vamos. Tudo posso naquele que me fortalece. É isso mesmo. Exatamente. Bom, muito obrigado por ter partilhado conosco aqui, ter reservado esse momento. E reze por nós, nós vamos caminhando juntos. E você que nos acompanhou, muito obrigado por ter ficado até aqui. Até a próxima semana, na próxima formação. Deus te abençoe. Não se esqueça de compartilhar, curtir essa transmissão e que essas formações possam, no seu coração, te deixar um pouquinho mais perto de Deus, um pouquinho mais longe do sofrimento, um pouquinho mais longe do medo e que vamos juntos caminhando até a santidade, até perto, próximo, dentro do coração de Deus. Amém? Muito obrigado Amém. e até Deus a próxima. abençoe. Amém.